Como devemos entender a ordem de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33, onde ele disse: persistam em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Como é que nós buscamos o reino de Deus e a justiça de Deus? Bem, o reino de Deus é o governo de Deus. A justiça de Deus são os padrões morais de Deus. Nós fazemos isso vivendo esses padrões morais desde que nós acordamos até quando vamos dormir. Então você busca o reino e a justiça de Deus o tempo todo. Você vive isso. Desde que você acorda até quando vai dormir. Nos seus tratos com você mesmo, com seus pensamentos, com seus sentimentos, suas emoções, suas ações, nos seus tratos com a sua família, que mora com você na sua casa, seja sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, nos seus tratos com seus vizinhos, nos seus tratos com o seu patrão, com o seu empregado, em tudo nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, o seu governo em primeiro lugar e também os seus padrões morais em primeiro lugar. É dessa forma que nós buscamos primeiro o reino e a justiça de Deus. Quando você, pelo seu exemplo e pela sua palavra, você dá testemunho do governo de Deus na sua vida, da justiça, dos padrões morais de Deus na sua vida, você está colocando o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. É interessante que Jesus falou isso num contexto em que ele mencionou a ansiedade das pessoas pelas necessidades básicas. Ele falou assim: não fiquem preocupados exageradamente com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. E Jesus falou que Deus veste a vegetação do campo. Deus também supre as necessidades dos animais, dos pássaros. Então, muito mais as nossas necessidades. O que ele quis dizer foi o seguinte: ao invés de ficarmos preocupados, ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, devemos ter como foco, priorizar o reino de Deus, o governo de Deus e a justiça de Deus em nossa vida. Que todas essas outras coisas nos serão acrescentadas. E realmente, quando nós prezamos os padrões morais de Deus colocados na Bíblia, não tem por que ficar ansioso. Veja que a Bíblia fala, ela incentiva o trabalho honesto e diligente. Quando você é um trabalhador honesto, diligente, em Atos capítulo 20, versículo 35, Paulo fala em trabalhar arduamente. Pessoas assim são procuradas para empregos. Pessoas assim são benquistas em empregos. Trabalho honesto também, até a Bíblia diz, em Efésios 4, 28, que aquele que furta, não furte mais, mas porém trabalhe arduamente, para que possa também suprir as necessidades dos outros, ajudar outros que estão em necessidade. Então, ser generoso, pessoas que são trabalhadoras, que são honestas, que são generosas, são pessoas que não vão passar necessidade, sempre terão o necessário, porque são pessoas procuradas por patrões, por serem fiéis, por serem pessoas corretas e trabalhadoras. Inclusive, se você tem um empreendimento e você é uma pessoa assim, você vai prosperar. Provérbios capítulo 10, versículo 4, fala que mãos preguiçosas trazem pobreza, mas mãos diligentes trazem riqueza. Então, o cristão que é diligente, tem o seu negócio, ele vai prosperar, tem o seu empreendimento. Por quê? Porque ele coloca Deus, o governo de Deus, em primeiro lugar. Quando ele é uma pessoa honesta, tem tratos honestos com os outros, é fiel, paga corretamente. Então, uma pessoa assim, que também é estratégica, trabalha de forma inteligente, Deus vai abençoar. E jamais ele terá que ficar preocupado com o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Porque ele já está trabalhando da forma certa, do governo de Deus, da forma em que Deus quer que nós façamos. Já estamos vivendo esse governo de Deus em nossa vida. E o resultado vai ser prosperidade, ok? Então é importante você entender isso. Veja o exemplo de Abraão. Hebreus 11, 10 fala que ele aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, cujo construtor e fazedor é Deus. Então veja, qual é essa cidade que ele aguardava? No tempo de Abraão,
Cada cidade era um reino, já era um reino definido. Os reinos eram cidades fechadas, muradas. Então, a cidade que ele aguardava era o reino de Deus, o governo de Deus. E como é que ele vivia isso? Como é que ele colocava em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus? Por ser um homem honesto, fiel a Deus, cumpridor dos seus deveres, um homem correto com a sua família, com os seus servos, uma pessoa extremamente correta que buscava colocar em prática os valores de Deus, um homem trabalhador e dirigente, estrategista, que ficou muito rico. E por ele ser uma pessoa muito rica, Deus o abençoava com riqueza, ele conseguia ser também generoso. Então veja, com isso jamais ele ficaria na situação de ter que se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Porque ele aplicava na sua vida as normas morais de Deus, que incluem um trabalho honesto, diligente, um trabalho estratégico, e com isso ele prosperava. Percebeu? Então, colocando em nossa vida o reino de Deus, e claro que isso inclui tudo, inclui você falar do evangelho, mas a pregação não deve ser só em palavras, tem que ser também em exemplo. Então, quando você fala do evangelho pelo seu exemplo, pela sua palavra, você também está colocando o governo de Deus em primeiro lugar da sua vida e também a justiça de Deus. Mas em tudo que você faz, é bom que você entenda isso. Em tudo que você faz, você está colocando, você deve colocar o reino de Deus, o governo de Deus e a justiça de Deus, os padrões de Deus, os padrões morais de Deus na sua vida. Se fizer isso, você sempre terá a bênção de Deus, em todos os sentidos. Vai prosperar, vai crescer e vai ajudar outras pessoas também a poderem fazer isso, tá? Então eu espero ter te ajudado com essa mensagem. Se você gostou, tome isso ao coração e também compartilhe com os seus contatos, para que mais pessoas possam se beneficiar da mensagem do Evangelho, possam realmente buscar colocar o governo de Deus na sua vida. Colocar as normas morais de Deus na sua vida, em tudo o que fazem. Com isso serão abençoados. Terão todas as necessidades supridas, tanto materiais, quanto espirituais, quanto emocionais, e serão pessoas bem relacionadas. Um grande abraço, fique com Deus e com Jesus, e até o nosso próximo vídeo.